Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo de passo a passo no meu canal Dora Crochê. Se você está chegando agora pela primeira vez, é um prazer recebê-lo aqui. Se você já me acompanha aí há algum tempo, muito obrigado. Continuem assistindo os meus vídeos, deixando o seu joinha, pois vocês estarão me ajudando bastante, fazendo com que o YouTube entenda que vocês estão gostando dos meus trabalhos e dessa forma o YouTube entregará aqui os meus vídeos para muitas outras pessoas. Se vocês fizerem esse modelinho, meus amores, de suplá em formato de coração, me marquem lá no meu Instagram, Dora Crochê, para que eu possa ver aí o resultado do trabalhinho de vocês. Então, meus amores, chega de mais delongas. Logo após a vinheta, estaremos dando continuidade, fazendo aqui a aulinha desse maravilhoso suplá. Olha, pessoal, antes de eu iniciar o passo a passo, vou falar um pouquinho sobre a criação dessa peça. Já fazia algum tempo, que eu queria trazer um suplá em formato de coração. E por que não agora, no mês de setembro, setembro amarelo, que a gente possa dar mais valor aí à nossa vida, dar valor aí aos nossos trabalhos, tá bom? E esse suplá, meus amores, ficou aqui, ó, com 44 centímetros aproximadamente aqui a sua largura, e a altura aqui, ó, o tamanho, 40 a 41 centímetros. Então, ficou um tamanho maravilhoso, eu gostei muito. Sim, meus amores, eu passei aí alguns dias, sem gravar, pois eu estou passando o dia na escola, então tá assim muito corrido. Também tive aí alguns problemas de saúde, tive que fazer aí um procedimento cirúrgico, mas graças a Deus eu já estou bem melhor. E hoje estou trazendo para vocês aqui, ó, mais uma peça. E assim, eu gravei a aulinha desse suplá, meus amores, com muito carinho. A etiqueta que eu escolhi aqui, ó, feito com muito amor para vocês, tá bom? Então, aproveitem essa aulinha, façam aí bastante suplá para vocês venderem, para vocês presentearem. E eu quero ver aí as fotos dos trabalhos de vocês, ver qual a cor você escolheu para fazer aqui esse maravilhoso suplá. Então, meus amores, chega de mais delongas e agora sim, vamos à aulinha. Pronto, meus amores, estarei passando para vocês aqui os materiais que estarei utilizando aqui, ó, no nosso maravilhoso suplá, tá bom? Vou fazer aqui, ó, o meu suplá, meus amores. Esse fio aqui, ó, eu já usei um pouco. Ele é o ateliê da Pinguim. Vou passar aqui, ó, para vocês. O tex dele é 885. Ele contém 452 metros, porém eu já utilizei um pouco. Sua cor é 92,89. O que mais que eu posso falar sobre ele? A agulha, recomendável aqui, ó, é a que eu não, eu vou usar de 3 milímetros, mas vocês podem utilizar a que vem indicando aqui, ó, 3,5, certo? E vou utilizar também um pouco, meus amores, aqui, ó, desse verde. Eu não tenho mais. Eu sei que ele é um barroco, ó, número 6. Ele tem esse detalhezinho aqui, ó, dourado. É apenas uma sobrinha de fio. Então, como eu já falei, estarei usando aqui a minha agulha de 3 milímetros. A minha agulha aqui, ó, da Soft. Utilizarei fita métrica e tesoura para fazer os arremates. Então, agora sim, vamos ao passo a passo. Então, vamos dar início aqui à nossa videoaula. Vamos fazer aqui esse suplá, Como estamos aí no mês de setembro, setembro amarelo. Então, resolvi trazer aqui essa linda peça para vocês, tá bom? E eu vou iniciar, meus amores, fazendo aqui, ó, um anel mágico. Vou vir aqui, ó, dentro, aqui, ó, do meu círculo, E vou laçar o meu fiozinho. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Tiro o anelzinho do meu dedo, ficando desta forma, ó. E aqui eu vou subir mais 2 correntes. 1, 2, para dar altura aqui o meu primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, vou fazer mais um ponto alto. Laço o fio e faço mais um ponto alto. Então, estou aqui, ó, com um total de 3 pontos altos.
Vou separar aqui, ó, com 2 correntes. E estarei fazendo, meus amores, mais 3 bloquinhos, né, de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Então, vou vir aqui, ó, vou fazer o meu segundo bloquinho de 3 pontos altos. Fiz o meu primeiro ponto, o meu segundo, e aqui eu faço o meu terceiro ponto. Faço novamente 2 correntes, e vou repetir aqui, ó, por mais 2 vezes esses bloquinhos. Confeccionei aqui, ó, os meus 4 bloquinhos, né, separado com 2 correntinhas. Vou ajustar aqui, ó, o círculo do meu anelzinho. Ó. Vou vir aqui, meus amores, nós temos aqui, ó, 3 correntinhas nesse primeiro ponto alto. Venho aqui, ó, na minha terceira corrente e vou prender com um ponto baixíssimo. Pronto. Aqui, ó, eu vou puxar mais para ajustar. Então, tanto eu posso fazer, meus amores, o fechamento desta forma. Prestem atenção, porque eu vou desmanchar, tá bom? Aqui, ó, o meu fechamento. Só que se você não quiser desmanchar, você pode caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, nesse espacinho. Eu vou desmanchar porque eu quero sair aqui, ó, desse espacinho. Então, prestem atenção. Eu fechei com um ponto baixíssimo, né? Vou desmanchar aqui, ó. E aqui, ó, veja que eu fiz 2 correntes, certo? Vou desmanchar uma corrente. Vou ficar com apenas uma correntinha aqui, ó. E aqui, ó, eu vou laçar o meu fio como se eu fosse fazer um ponto, um meio ponto alto, ó. Laço o fio, venho aqui, ó, no mesmo espaço, na terceira correntinha. E vou fazer aqui, ó, o meu meio ponto alto. Vou procurar fazer ele bem pequeno aqui, ó. Então, veja que, ó, o espaço ficou do mesmo jeito dos outros aqui, ó. Porém, eu fiz uma correntinha e um meio ponto alto. Fiz ele bem pequeno, esse meio ponto alto, tá bom? Por quê? Porque agora eu vou trabalhar 4 lequinhos, onde tenho aqui, ó, esses 4 espaços, eu vou fazer 4 lequinhos. E aqui eu vou fazer apenas a metade de um lequinho. Então, preste atenção. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntes, laço o meu fio, venho aqui e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 2 e faço o meu terceiro. O meu lequinho será feito com 3 pontos altos, 2 correntinhas e vou fechar com mais 3 pontos altos. Esse aqui eu inicio diferente, quando eu chegar aqui, ó, eu vou trabalhar mais 3 pontos aqui e vou fazer 2 correntinhas e vou prender aqui, tá bom? Então, aqui eu fiz 3 pontos, vou fazer 2 correntes de separação, vou vir aqui, ó, nesse espaço e vou fazer o meu lequinho completo, que será 3 pontos altos. Aqui eu já tenho 2 pontos. Faço aqui o meu terceiro ponto. Aí, aqui eu faço 2 correntes, laço o meu fio, venho aqui, ó, no mesmo espaço e fecho aqui o meu lequinho. Trabalho mais 3 pontos altos. Então, aqui eu fiz 2 e faço o meu terceiro. Ó, como está. Faço novamente 2 correntes, laço o meu fio, vou vir aqui, ó, e vou trabalhar aqui novamente um lequinho. Farei 3 pontos altos. Ó. 3 pontos altos. 2 correntes. Laço o fio, venho aqui, ó, no mesmo lugar e trabalho novamente 3 pontos altos. Então, vou fazer assim, ó, novamente, quando eu chegar aqui, ó, no meu outro canto, eu farei um lequinho e eu venho finalizar aqui, ó, a volta com vocês. Pronto, meus amores, vim finalizar aqui a volta com vocês, né? Estamos na segunda carreira. Então, aqui eu faço 2 correntes e vou trabalhar aqui a metade do meu primeiro lequinho. Então, venho aqui, ó, e trabalho 3 pontos altos. Fiz o meu primeiro, o meu segundo e o meu terceiro ponto. E aqui eu vou fazer o fechamento da mesma forma, eu vou fazer apenas uma corrente. Ó, se você não quiser fazer assim, você vai fazer 2 correntinhas e vai prender, né? E vai caminhar para o espaço. Se você tiver iniciado daquela forma como eu tinha feito, prendido com um ponto
baixíssimo, né? E pedir para você caminhar para o espacinho, tá bom? Dessa forma fica bem melhor, meus amores, porque a emenda, ela fica bem invisível. Você nem percebe onde fica a emenda. Então, aqui, ó, eu fiz 3 pontos altos, fiz uma corrente, laço o fio, procuro aqui, ó, o meu ponto de correntinha, venho aqui, ó, na terceira corrente e eu faço um meio ponto alto. Procura não fazer ele muito grande, né? Ó, você procura fazer bem pequeno, apenas para a gente sair aqui, ó, do meio do lequinho. E eu vou iniciar da mesma forma, vou fazer apenas a metade do meu lequinho aqui, ó. Faço 3 correntes, venho aqui e trabalho mais 2 pontos altos. Pronto, ó. Aí depois é que eu vou completar o meu lequinho aqui quando eu fizer toda a volta. Faço novamente, ó, 2 correntinhas. É bem simples, aqui é a base do nosso suplá. Aqui, ó, nesse espacinho, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, aqui eu fiz o meu primeiro, o meu segundo ponto, o meu terceiro ponto alto, faço 2 correntes, laço o meu fio, venho aqui, ó, no meio do meu lequinho e farei novamente 3 pontos altos, separado com 2 correntes e faço novamente 3 pontos altos. Quando chegar aqui, eu faço o meu bloquinho apenas de 3 pontos. E farei assim, ó, por toda a volta. Deixa eu só completar aqui, ó, o meu lequinho. 3 pontos altos, 2 correntes. E aqui eu finalizo o meu lequinho, distribuindo 3 pontos altos. Quando eu estiver chegando aqui, ó, no final, eu retorno para mim fazer o fechamento com vocês. Pronto, meus amores, retornando aqui, ó. Então, já completei aqui, ó, já fiz os meus 3 pontos e vim fazer aqui apenas o fechamento. Então, faço uma corrente, laço o fio e vou trabalhar aqui, ó, o meu meio ponto alto. Lembre de procurar fazer ele bem pequenininho, ó, para ficar na altura de uma correntinha. Então, veja como tá ficando aqui, ó, o nosso suplá, certo? E eu vou fazer aqui, ó, estou na terceira volta, né? Eu vou fazer a volta de número 4, 5, 6 e a volta de número 7. Da mesma forma, a gente vai estar fazendo os nossos lequinhos e aqui, ó, nos espacinhos, vamos estar fazendo bloquinhos de 3 pontos, separando sempre com 2 correntinhas, tá bom? Então, vou adiantar e eu já retorno. Pronto, meus amores, vim finalizar aqui a 7ª volta com vocês, tá bom? E aqui eu vou fazer 2 correntinhas para me fechar a nossa volta. Ó, então, faço 2 correntinhas, vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, venho na terceira corrente e prendo com um ponto baixíssimo. E aqui, ó, eu vou alongar o meu fio e vou fazer o acabamento. Então, aqui é bem simples, ó, vou vir aqui, ó, pelo lado avesso, venho aqui, ó, em cima do meu segundo ponto, ó, aqui, ó. Vou laçar o meu fiozinho, trago ele aqui, ó. Vocês vejam aí como é que vocês vão fazer, ó. Fica bem discreto aqui, ó, o fechamento. Vou dividir aqui, ó, esses fios em 2 perninhas, vou dar um nó e escondo. O meu fio aqui é número 6, ó, fica 3 fiozinhos para cada lado. Vou dar o nozinho, escondo e também aqui, ó, já faço o acabamento. Pessoal, eu vou passar para vocês aqui a medida, ó, para vocês terem aí uma ideia, né, ó, 22 centímetros, né, 22 por 22. Pois pode variar, vai depender muito aí do fio que você está usando, da sua tensão de ponto, né? Como também do número aí da sua agulha, tá bom? E é o seguinte, vocês podem fazer esse quadradinho aqui, ó, maior, caso vocês queiram. Porém, vocês vão sempre procurar parar aí, quando vocês tiverem aí uma quantidade de bloquinhos ímpar, aqui, ó, ímpares, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque eu vou iniciar fazer o motivo aqui, ó, de cima aqui, ó, desse bloquinho. Então, veja que esse aqui é o do meio, vai ficar 2 para um lado e 2 para o outro. Se for o número par, não vai dar certinho, tá bom? E eu não vou iniciar, meus amores, fazer aqui, ó, porque nós vamos fazer agora vamos trabalhar apenas nesses 2 lados, nessas 2 laterais, para dar o formato aqui, ó, do nosso coração.
Então, eu vou iniciar aqui, ó, vou virar para o meu lado avesso, certo? Vou pegar aqui, ó, o meu fio, bem simples, vou dar uma laçadinha no meu fio. Então, vejo aqui, ó, onde é o meu bloquinho do meio, fica 2 para um lado, 2 para o outro. Então, vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto dos 3, né, que eu tenho, prendo aqui, ó, o meu fio com um ponto baixo. E eu vou fazer aqui uma alcinha. Então, prendi com um ponto baixo, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, apenas 4, vou fazer 5 correntes. 5 correntinhas, vou vir aqui, ó, pulo esse ponto, venho aqui, ó, no terceiro, prendo com um ponto baixo. Então, veja que eu fico aqui, ó, com essa alcinha. E eu vou trabalhar aqui, ó, por dentro desse bloquinho não, dessa argolinha, eita, Jesus, embolando tudo. E aí, eu vou esconder aqui, ó, esse fio. Já vou arrematando, tá bom? E agora, eu vou virar aqui, ó, o meu trabalho, ó, pro lado direito. Ficou dessa forma, certo? Meus amores, eu vou retornar. Eu não vou virar ainda pro lado direito da minha peça. Eu vou ficar aqui, ó. Por quê? Aqui é o seguinte, eu vou fazer, ó, 1, 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, eu pulo esse bloquinho vazado, né, aqui, ó, venho no primeiro ponto aqui, ó, desse bloquinho de 3 pontos e vou prender com um ponto baixo, ó, como fica. Aí, agora sim, eu viro a minha peça pro meu lado direito, certo? Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, dentro da minha argolinha, e aqui, ó, eu já trabalho escondendo esse fio, ó. E aqui eu vou trabalhar 4 pontos altos, ó. Vou fazer 1, 2, 3 e 4. Fiz aqui, ó, 4 pontos. Vou tirar aqui a agulha da minha alcinha. Vou vir aqui, ó. Veja que aqui eu fiz um ponto alto, certo? Ó, prendi, né? Esse ponto, ele vai ficar aqui. Vou vir aqui, ó, no primeiro dos meus 4 pontos. Vou transferir aqui a minha alcinha pra cá, ó. Como se fosse um pontinho puff. Um ponto puff, certo? Ó. E aqui eu vou prender com um ponto baixo. Aí, aqui eu faço 1, 2 correntes. E vou repetir aqui, ó, por mais 3 vezes esse ponto puff. Vou vir aqui, ó, você empurra aqui, ó, esse primeiro, pra gente fazer mais 3. Aí, eu faço com 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos altos, solto aqui a minha alcinha, ó, venho pro meu primeiro ponto, insiro a agulha, transfiro a alcinha e vou passar aqui, ó, por dentro do meu primeiro ponto. Aí, eu prendo e faço mais 2 correntinhas. Então, aqui eu já tenho 2 pontos puff, vou laçar o meu fio, você vai afastando aqui, ó, pro ladinho, e vou trabalhar mais 2, motivo desse. Fazer só mais um. Aqui, ó, com vocês. 2, 3 e 4. E do mesmo jeito, solto a minha alcinha, venho no primeiro, transfiro a alcinha para a agulha, ó, prendo com baixo e 2 correntes. Então, vou fazer mais um aqui, ó, do mesmo jeito, vai sempre afastando aí, ó. Confeccionei aqui, ó, já os meus 4 pontos, farei do mesmo jeito, transfiro, prendo com um ponto baixo, certo? E aqui, ó, meus amores, ó, após fazer aqui, ó, o meu último ponto puff, prendi com um ponto baixo, vou laçar o meu fio e vou fazer um ponto alto aqui, ó, sozinho. E aqui, ó, eu vou vir, eu pulo esse espacinho, venho no meu primeiro ponto,
prendo com um ponto baixo. Então, ficou assim, essa primeira volta, aqui onde a gente tá trabalhando, né, dando o formato aqui, ó, do coração. Estamos fazendo aqui o primeiro lado, tá bom? Pronto. E aqui, ó, vou fazer 2 correntes, 3 correntinhas, para dar altura ao meu primeiro ponto alto. Aí eu vou vir aqui, ó, veja que nós temos esse bloquinho, né, de 3 pontos. Então, pulo esse e venho aqui, ó, no terceiro. Prendo com um ponto baixo. E aqui eu viro a minha peça, pois aqui eu vou trabalhar do lado avesso, certo? E a gente, meus amores, vai fazer o seguinte, ó. A gente prendeu aqui, ó, nós fizemos um ponto bem aqui, ó. Um ponto sozinho, certo? Veja que esse ponto que eu fiz aqui, ó, de 3 correntinhas, tá saindo de cima desse ponto que a gente fez um ponto sozinho aqui, ó. Então, aqui, vou vir aqui, ó, nesse espacinho e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, fica aqui, ó, um bloquinho de 3 pontos. Ó, fica aqui as minhas 3 correntinhas e 2 pontos altos, certo? Faço 1, 2 correntinhas. Vocês vejam se é necessário vocês fazerem 2 correntes, ou até mesmo 3, vai depender muito aí da sua tensão de ponto, tá bom? E aqui, ó, eu vou trabalhar nesse espaço de 2 correntes e farei 3 pontos altos. Então, a gente vai fazer bloquinhos aqui, ó, de 3 pontos. Aí, na próxima volta, a gente vai fazer aumentos. Se você vê que a sua peça, ela vai querer emborcar, então, você pode fazer 3 correntinhas, tá bom? Vou fazer aqui, ó, 2 correntes, venho aqui, ó, no espaço das 2 correntinhas e trabalho novamente 3 pontos altos. Duas correntes. Vou trabalhar aqui, ó, nesse espaço, 3 pontos altos, e aqui, ó, nesse espaço também. Então, eu vou fazer esse bloquinho e venho finalizar aqui, ó, com vocês. Então, vim finalizar aqui, ó, então veja que nós temos o nosso ponto puff aqui, ó, aí temos aqui, ó, esse ponto que a gente fez de correntinha, certo? Então, aqui, ó, nesse espacinho, na separação do ponto puff para o ponto alto, eu faço 2 pontos altos. Eu vou desmanchar aqui, ó, porque pegou no meio do fio. Então, refazer aqui o meu primeiro ponto alto. Trabalho mais um ponto alto. E aqui, ó, em cima do meu ponto de correntinha, onde eu prendi com um ponto baixo, faço o meu terceiro ponto. Então, aqui a gente fez bloquinhos, né, de 3 pontos altos, separado com uma corrente, certo? Venho aqui, ó, no meu último ponto aqui, ó, do bloquinho, e prendo com um ponto baixo. Ó, veja que a gente fez aqui, ó, pelo lado avesso, certo? E aqui, ó, eu vou iniciar da mesma forma como a gente iniciou, fazendo 3 correntes. Vou vir aqui, ó, pulo o espacinho, venho no primeiro ponto aqui, ó, do meu bloquinho. Prendo com um ponto baixo. Aí, aqui eu viro, vou trabalhar agora do meu lado direito, aqui, ó, certo? Então, aqui eu já tenho um ponto. Vou vir aqui, ó, veja, meus amores, que aqui é o seguinte, ó. Esse ponto tá saindo aqui, ó, de cima desse, certo? Aí, aqui, ó, eu vou trabalhar mais um ponto. Veja aqui, ó, eu tenho 3 pontos, né, ó. Eu fiz aqui, ó, o meu ponto de correntinha, vou vir aqui, ó, nesse mesmo lugar, faço mais um ponto. Venho aqui, ó, nesse, faço o meu terceiro ponto. E aqui, ó, no meu último ponto do bloquinho anterior, faço o meu quarto ponto. Então, aqui eu já tenho 4. Vou vir aqui, ó, nesse último ponto e faço um aumento. 2 pontos juntos. Então, veja que aqui, ó, eu fiquei com 5 pontos nesse bloquinho. Vou fazer 1, 2 correntinhas. Já venho aqui, ó, pro meu bloquinho, faço aqui um ponto alto.
tanto o meu primeiro aqui, ó, bloquinho, como o último, vai ficar com 5 pontos. Os demais vou ficar com apenas 4 pontos, tá bom? Então, aqui, ó, eu faço o meu segundo ponto. E aqui, ó, no meu último, eu faço o meu terceiro. Aí, aqui no meu último, eu faço um aumento, 2 juntos. Então, veja que eu fiquei com 4 pontos. 2 correntes. E vou repetir aqui, ó, 4 pontos nesses 2 próximos bloquinhos, sendo que no último eu faço um aumento. Aí, eu venho finalizar aqui, ó, fazer o último com vocês, tá bom? Meus amores, prestem atenção aqui, ó, nesse último bloquinho, certo? Veja que aqui a gente tá fazendo o aumento em cima do meu último ponto, certo? Então, aqui, ó, eu tenho 3 pontos, né? Tenho 1, 2, 3. Aí, se eu deixar para mim fazer o aumento apenas aqui, ó, no final, então, eu vou ficar apenas com 4 pontos. Vocês viram que aqui, ó, eu fiz o meu primeiro ponto de correntinha, né? E no primeiro ponto, eu fiz mais um ponto, ó. Certo? E fiz um aumento aqui, ó. Então, nesse último bloquinho, eu vou fazer um aumento no início, aqui, ó, no início do meu bloquinho. Perdão, aqui eu tenho que fazer as minhas 2 correntinhas. Ó, vou vir aqui, faço 2 pontos. Nesse mesmo lugar. Aí, eu trabalho aqui, ó, 1 ponto. Então, já tenho 3. E aqui, ó, no meu último ponto, o meu ponto aqui, ó, que eu fiz de correntinha, eu faço um aumento. Farei 2 pontos juntos. Então, fiquei com aumento no início e um aumento aqui, ó, no final. Aí, eu vou vir aqui, ó, pulo esse espaço, venho em cima desse ponto e prendo com um ponto baixo. Então, ficou desta forma. Aqui a nossa terceira volta, né, ó, trabalhando aqui apenas nessa lateral. Vamos iniciar aqui a nossa quarta volta. Faço 3 correntes. Vou vir aqui, ó, no meu terceiro ponto. Viro a minha peça, certo? Vou laçar o meu fio. E aqui, ó, meus amores, veja que esse ponto de correntinha tá saindo aqui, ó, desse ponto. Na volta anterior, eu fiz um ponto aqui, ó. Nesta carreira, eu não vou trabalhar o ponto aqui. Já venho aqui, ó, para o meu próximo. Faço um ponto alto. O meu segundo, contando com o ponto de correntinha, é o terceiro. O meu quarto. E o meu quinto. Então, veja que eu trabalhei aqui, ó, 5 pontos altos. E nesse último, eu faço um aumento. 2 juntos. Aí, eu faço 2 correntes. E aqui, ó, eu vou laçar o meu fio, né, para trabalharmos aqui os nossos pontos. Vou deixar para fazer o meu aumento sempre aqui, ó, no último. Então, fiz o meu primeiro ponto, o meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto ponto. E aqui eu faço o meu aumento, 5 pontos. Então, veja, meus amores, que nesse primeiro bloquinho eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu fico com 5 pontos. Separando com 2 correntinhas, então, vou fazer aqui, ó, 5 aqui, e eu retorno pra gente finalizar aqui o nosso último bloquinho. Pronto, ó, fiz aqui, ó, o meu penúltimo bloquinho, certo? Faço 2 correntes. E aqui, meus amores, eu vou fazer o meu aumento aqui, ó, nesse primeiro ponto, não aqui, ó, no final. Então, fica um pouquinho diferente aqui o nosso último bloquinho, né? Só que não fica diferente desse primeiro, né? Porque a gente fez o aumento aqui, ó, e a gente vai fazer aqui, ó, na mesma posição, tá bom? Vamos trabalhar 2 pontos juntos. E vocês observem se é necessário vocês fazerem aí 3 correntes, tá bom? Então, aqui, ó, eu fiz o meu primeiro aumento, né? Eu fiz um aumento aqui, ó, no meu primeiro ponto, já trabalhei um ponto. Aqui eu tenho que ficar com 6 pontos. Fiz o meu quarto, o meu quinto ponto e o meu sexto ponto bem aqui, ó, no meu ponto de corrente. Aí, eu vou vir aqui, ó, no meu terceiro ponto da minha base e prendo com um ponto baixo, ó, meus amores. Veja que aqui, ó, na minha tensão de ponto, ele tá querendo emborcar um pouquinho
mas não precisa fazer, pelo menos para mim, eu não preciso fazer 3 correntes, ó. Se por acaso a sua peça quiser emborcar, vocês podem estar fazendo uma correntinha ou pegar aí uma agulha maior. Eu estou com a minha agulha de 3 milímetros. Se eu fizer 3 correntinhas, vai ficar muito, vai ficar embabadando. Então, ó, dá certo, ó. Veja que eu passo a mão, ó, fica retinho, tá bom? E aqui eu vou iniciar a nossa penúltima volta, né, ó. Vamos fazer mais 2 carreiras. Então, aqui eu faço aqui 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto, prendo e viro aqui a minha peça para trabalharmos do lado direito. Então, virei aqui, ó, pronto. Nesta carreira, eu vou trabalhar, meus amores, ó, veja que eu fiz aqui as minhas 3 correntinhas, que corresponde ao meu primeiro ponto alto. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto, ó, no lugar que tá saindo o meu ponto de correntinha e faço aqui um aumento. Então, aqui fica 2 pontos juntos, ó, nesse mesmo ponto. Aí, eu trabalho aqui um ponto para cada ponto. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz aqui, ó, 7 pontos. Vou vir aqui, ó, nesse mesmo lugar e vou fazer mais um aumento. Então, aqui, ó, veja que eu fiz 2 aumentos, né? E fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Vou fazer 2 correntes. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto, vou trabalhar um ponto para cada ponto, ó. E quando eu chegar no meu último ponto, eu vou fazer um aumento. Vou separando sempre com 2 correntinhas. Fazer esse bloquinho e os demais vocês farão aí, ó. Então, aqui eu já tenho 5 pontos, venho aqui, ó, no meu último e faço um aumento. Fico aqui, ó, com 6 pontos. Então, vou fazer assim, nesses bloquinhos, e venho finalizar aqui o último com vocês, tá bom? Pronto, eu já fiz aqui, ó, os meus 3 bloquinhos, né, onde eu fiquei com 6 pontos. E aqui eu vou fazer o meu último bloquinho, o qual eu vou ficar com 8 pontos. Então, aqui, ó, eu vou vir nesse primeiro ponto e faço um aumento, 2 pontos juntos. Aí, vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto aqui, ó. E quando eu chegar no meu último ponto, eu vou fazer um aumento, 2 pontos juntos. E ficarei com 8 pontos nesse último bloquinho aqui. Jesus, enganchou, mas passou. Então, aqui eu já tenho 6, pronto, ó. Cheguei aqui, ó, em cima do meu ponto de correntinha, vou vir aqui, ó, onde eu prendi com um ponto baixo. Aí, aqui eu faço um aumento, só que tá enganchando aqui, ó, no meio do fio. Refazer aqui, ó, o meu primeiro ponto e o meu segundo ponto aqui, ó, nesse mesmo lugar. Então, aqui eu fiquei com 8 pontos, ó. Aí, aqui eu venho nesse ponto, aqui, ó, já do meu lequinho do canto, prendo aqui com um ponto baixo. Olha, colocando sempre, vocês vão sempre colocando aí sobre a base reta, né, ó, para vocês irem observando. Então, veja que nós temos um espacinho aqui, ó. Vamos fazer mais uma volta. Seguindo aqui esse mesmo procedimento, a gente vai estar fazendo aumentos, né, para nossa peça ela ficar circular aqui, ó, tá o formato aqui arredondado. Então, aqui eu vou fazer as minhas 3 correntes, 1, 2 e 3. Vou vir aqui, ó, para esse espacinho. Tanto eu posso prender aqui, ó, no espacinho, como eu posso prender aqui, ó, na minha corrente. Ó, prender aqui, ó, na correntinha, certo? Vou virar a minha peça. A nossa última volta aqui, a gente trabalha do lado avesso. Olha, meus amores, nessa carreira eu não vou trabalhar aqui, ó, nesse ponto. Não vou fazer aumento no início, vou fazer aumento apenas aqui, ó, no final, tá bom? Então, aqui, ó, eu pulo esse, venho aqui, ó, para o próximo, faço o meu segundo ponto alto desta volta. E vou trabalhar um ponto aqui, ó, para cada ponto. Aqui, ó, dos meus 8 pontos da volta anterior.
Nesse bloquinho aqui, a gente vai ficar com 9 pontos altos, pois eu vou fazer um aumento no meu último ponto. Aqui, ó, no meu último ponto, eu faço um ponto alto, venho no mesmo lugar e trabalho mais um ponto. 2 correntes, vou laçar o meu fio, já venho pro meu bloquinho seguinte e vou fazer, ó, um ponto alto. Já tenho 2, 3, 4, 5, 6, e aqui, ó, no meu último ponto, um aumento. Então, seguirei fazendo dessa forma. Vou fazer um aumento aqui, ó, quando eu chegar nesse último, aqui no último. E aqui eu faço o meu aumento nesse primeiro ponto aqui, ó, desse bloquinho que a gente tem 8 pontos. Então, o meu aumento eu faço aqui, e não aqui no final, tá bom? Pronto, ó, já trabalhei aqui o meu último bloquinho, né? Eu fiz o meu aumento aqui, ó, no início. Aqui eu não faço aumento. Vou vir aqui, ó, na minha primeira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou alongar o meu fio, pois a gente, só depois que vamos fazer uma volta em ponto baixo, quando a gente fizer aqui a outra lateral. Ó, vou fazer o acabamento, né? Eu vou vir aqui, ó, para minha segunda correntinha aqui, ó, transfiro o meu fio, vou tá trazendo ele para cá, dou um nozinho e escondo aqui, ó, por baixo, certo? Olha, meus amores, se a sua peça quiser emborcar um pouquinho, você puxa assim, ó, para dar o formato, para ela ficar, ó, retinha, tá bom? E agora, meus amores, vamos fazer o mesmo procedimento aqui, ó, nessa outra lateral, certo? Lembrando que a gente vai iniciar do lado avesso, aqui, ó, você vai estar deixando 2 bloquinhos, vai fazer, prende com um ponto baixo, 5 correntinhas, prende aqui, iniciando do lado avesso, e depois vai fazer os pontos puff do lado direito. Então, é só vocês, se tiverem dúvida, vocês voltem aí, ó, pro início aqui, ó, dessa carreira, pois é do mesmo jeito. Então, aqui eu vou adiantar e eu já retorno. Meus amores, eu voltei aqui, né, ó, apenas para falar. Eu falei que é ponto puff, mas é o ponto pipoca, né, esse pontinho aqui, ó. Então, vocês vejam que eu já iniciei aqui, ó, fiz o meu cordão de correntinha aqui, ó, pelo lado avesso, vira a peça, né, ó, e faz aqui os nossos pontos pipoca e não ponto puff, é porque é bem parecido, né? Às vezes eu faço essa troca, mas é o ponto pipoca, tá bom? E aí, ó, só seguir do mesmo jeito, já fiz aqui, ó, 2 pontinhos pipoca, aí aqui eu prendo, vou fazer as 2 correntinhas e vou estar fazendo mais 2 pontos. Então, se vocês tiverem dúvida, é só voltar aqui, ó, onde a gente já fez e seguir fazendo aí o mesmo passo a passo, tá bom? Pronto, meus amores, já fiz aqui, né, a outra lateral e vou medir aqui, ó, para vocês verem, né, a largura que está aqui, ó, o nosso suplar, antes de fazer aqui a próxima volta, ó. Estou aqui, ó, com aproximadamente 35 centímetros, certo? Aqui a largura. E a altura, ó, pegando daqui, ó, 31 centímetros. Então, a minha próxima volta, eu vou trabalhar em ponto baixo. Se você quiser que a sua peça ela fique maior, você pode fazer aí em ponto alto, tá bom? Olha, pessoal, eu acabei esquecendo, né? Quando eu finalizei aqui, ó, quando eu prendi aqui, ó, com ponto baixo, eu arrematei o meu fio. Não é necessário vocês cortarem aí o fiozinho, vocês podem dar a sequência, né? Porque agora eu vou fazer a nossa última volta antes de fazer o nosso biquinho de acabamento, tá bom? Então, como eu arrematei, ó, vocês podem dar a sequência aqui, ó, desse lado. Eu vou vir aqui, ó, para esse outro lado. Vou pegar o meu fio, vou dar uma laçadinha aqui, ó, para me prender. E eu vou vir bem aqui, ó, no nosso lequinho. A gente prendeu aqui, ó, esse bloquinho nessa correntinha e ficou uma correntinha aqui, ó, das 2 correntes. Então, vou vir aqui, ó, dentro e prendo o meu fio, fazendo um ponto baixo. Ó, esse fiozinho eu puxo para mim já ir arrematando, certo? E é o seguinte, meus amores, nessa parte aqui, ó, de onde eu iniciei até aqui,
como também nessa outra lateral, eu vou fazer um ponto para cada ponto, né, e um ponto para cada correntinha. Porém, nessa parte aqui, ó, arredondada, eu quero fazer, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bloquinhos desses, né? Eu quero fazer aqui, ó, um total de 6 aumentos. E vocês vejam aí onde vocês vão colocar os aumentos de vocês. Não é necessário vocês colocarem no mesmo lugar que eu vá estar distribuindo aqui os meus aumentos. Pode ser aí, vocês podem estar dando aí um espaçamento de acordo com o ponto de vocês, tá bom? Então, eu prendi aqui com o ponto baixo, vou vir aqui, ó, vou estar fazendo o meu segundo ponto, o meu terceiro ponto, o meu quarto, o meu quinto e o meu sexto ponto. Eu trabalhei aqui, ó, veja que eu fiz aqui, ó, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, no meu sétimo ponto, eu vou fazer o meu primeiro aumento. Então, nesse mesmo lugar, faço 2 pontos. Aí, eu vou trabalhar novamente uma sequência aqui, ó, de 6 pontos, sozinho, né? Então, aqui eu já fiz 2, 3, 4. Aqui, ó, no espaço de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos. Então, aqui eu fiz 6 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, nesse primeiro ponto do meu bloquinho, eu faço o meu segundo aumento. Então, aqui eu faço 2 pontos. E vou fazendo, seguindo aqui essa sequência, eu vou fazer 6 pontos, um aumento. 6 pontos, um aumento. Vou trabalhar aqui, ó, um total de 6 aumentos, tá bom? Então, é só vocês seguirem aí essa didática que dá certinho. Gente, eu fui fazendo, né, aqui, ó, eu fiz o meu segundo aumento, aí trabalhei a minha sequência de 6 pontos, e aqui, ó, nessa primeira correntinha, eu faço o meu aumento. Então, aqui eu vou fazer, ó, veja que aqui eu fiz no espaço, como o meu aumento caiu aqui, ó, eu vou fazer dentro da correntinha. Mas vocês podem fazer aí no espaço também, para não ficar diferente, tá bom? Aí aqui, ó, eu vou... Pronto, eu vou desmanchar para mim fazer todos aqui, ó, dentro da corrente, para não ficar diferente, tá bom? Então, vou repetir aqui, ó, faço mais 2 pontos para completar aqui os 6 pontos de espaçamento dos aumentos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, aqui eu faço o meu segundo aumento, pois eu desmanchei, estou refazendo. Aí, vou trabalhar a minha sequência de 6 pontos. 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, aqui, ó, na minha primeira correntinha, eu repito o meu aumento. 2 pontos juntos. Seguirei fazendo dessa forma. Quando eu chegar aqui, ó, quando eu fizer o meu sexto aumento, eu retorno. Pronto, pessoal, ó, já finalizei aqui, ó, essa lateral, certo? Então, eu fiz aqui uma sequência de 6 aumentos, intercalando aqui com 6 pontos, né? Nos espaços. Aí, eu fiz aqui, ó, o meu último aumento. Aqui, ó, veja onde caiu. Aí, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já cheguei aqui, ó, na divisão aqui, ó, desse lado para o outro, tá bom? Então, aqui eu fiz o meu sexto ponto. Veja que eu já fiz aqui, ó, em cima desse ponto. Vou vir aqui, ó, onde eu prendi com um ponto baixo. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo pela metade. Não vou fechar. Vou vir aqui, ó, nesse espaço. Faço aqui, ó, um ponto baixo. Fico com 3 alcinhas na agulha, não fecho. Venho aqui, ó, já na outra lateral, onde eu prendi aqui, ó, com um ponto baixo. Vou vir bem aqui, ó. Laço o meu fio, vou ficar com 4 alcinhas na agulha. E aqui eu fecho o meu ponto baixo. Pontinho aqui, ó, do meio, certo? E agora, eu vou trabalhar do mesmo jeito. Vou fazer uma sequência de 6 pontos, faço um aumento, 6 pontos, e vou seguir fazendo essa sequência até eu completar aqui, ó, 6 aumentos. Depois eu trabalho apenas pontos sem fazer aumentos, tá bom? Então, venho aqui, ó, no meu próximo ponto, faço um ponto baixo, o meu segundo ponto baixo, o meu terceiro, o meu quarto,
o meu quinto e o meu sexto ponto. Venho aqui e faço o meu aumento, 2 pontos juntos. Aí eu volto a trabalhar a minha sequência de 6 pontos e vou fazendo assim, ó, até completar aqui, ó, os meus 6 aumentos. Retornando, ó, já confeccionei aqui os meus 6 aumentos, intercalando aqui, ó, com 6 pontos. E aqui, ó, vejam meu aumento, o meu último aumento caiu, certo? E agora eu vou fazer um ponto para cada ponto. Não vou fazer mais aumentos. Vou descer aqui, ó, distribuindo ponto baixo em cima aqui, ó, dos pontos. Nos espacinhos de 2 correntinhas, faço 2 pontos. Aí eu venho fazer aqui, ó, esse cantinho aqui, ó, de baixo com vocês, tá bom? Então, é só seguir distribuindo aí um pontinho para cada ponto. Olha, pessoal, vim fazer aqui, ó, esse cantinho aqui, ó, para não restar dúvida. Veja que eu fiz um ponto baixo aqui, ó, onde eu prendi com um ponto baixo, né, aqui, ó, dentro da correntinha. E eu tenho aqui a outra correntinha. Então, eu venho aqui, ó, na outra corrente e faço um ponto baixo, ó. Aí, eu venho pro meu primeiro ponto aqui, ó, do lequinho e sigo fazendo os meus pontos baixos, tá bom? Então, vim fazer aqui, ó, para não restar nenhuma dúvida. Pronto, cheguei aqui, ó, no cantinho, né? Tenho as 2 correntes. Vou continuar fazendo aqui, ó, 2 pontos. Se você quiser fazer um ponto, uma correntinha e um ponto, vocês podem fazer, tá bom? Veja aí se vai dar certo fazendo apenas os 2 pontos, ó. Aí, eu já venho aqui, ó, no meu ponto, do outro lado aqui, ó, já do meu lequinho, e faço aqui, ó, os meus 3 pontos baixos. Então, se vocês quiserem fazer aqui, ó, separar aqui, ó, o ponto com uma correntinha, dá certo também. Façam aí ao gosto de vocês, tá bom? Então, aqui eu vou seguir distribuindo um pontinho até chegar aqui, ó, na minha emenda. Pronto, meus amores, acabei esquecendo, né, que eu não estava gravando e arrematei o meu fio. Então, eu vou fazer o fechamento da seguinte forma, só que vocês podem prender aqui, ó, no ponto com um ponto baixíssimo, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, em cima do meu primeiro ponto, vou simular aqui, ó, uma alcinha. Aí, eu venho pra cá, ó, onde estava saindo o meu fio, transfiro aqui, ó, o meu fiozinho. Levo pro lado avesso, certo? E aqui, ó, eu vou fazer da mesma forma, vou dividir o meu fio, dou o nozinho e escondo aqui, ó, por baixo dos pontos altos. Pronto, meus amores, então arrematei o meu fio e o nosso suplau já está bem bonito aqui. E agora eu vou pegar aqui, ó, o meu fiozinho verde para fazermos aqui, ó, a nossa penúltima volta. Eu vou fazer aqui, ó, uns vezinhos para depois fazermos as nossas flores tulipa, tá bom? Então, bem aqui, ó, eu tenho 1, 2, ó, certo? Posso vir tanto nesse primeiro aqui, ó, como nesse aqui. Pronto, eu vou vir nesse aqui, ó. Na separação, eu tenho os 2 pontos, ó, eu venho aqui, ó, em cima desse. Vou prender aqui o meu fio verde. Não tenho mais a numeração da cor, né? Ele é o número 6, barroco, com esse detalhe, ó, dourado. Porém, o nome da cor, o número da cor eu não tenho mais, tá bom? Prendi com ponto baixo, vou subir 1, 2, ó, altura de um ponto alto. Vou fazer 1, 2, 3. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, ó, nesse mesmo lugar que eu prendi com um ponto baixo e faço um ponto alto, fazendo aqui o nosso primeiro Vzinho, certo? Meus amores, e aqui vai depender muito aí da tensão do seu ponto. Vocês vão ver quantos pontos vocês vão estar pulando para fazer o próximo Vzinho. Eu fiz esse aqui, ó, meus amores, né? Esse foi o meu primeiro. Fiz aqui, ó, com o fio, o barbante. Ele é o fio 4, aí ele ficou um pouquinho diferente, mas ficou bem bonito também. Então, aqui eu vou falar para vocês, ó, como foi que eu fiz. Então, fiz aqui ó, o meu Vzinho. Aqui, ó, eu pulei
1, 2, 3. Teve espaço que eu pulei 4, ó. 1, 2, 3, 4 e fiz no quinto. Principalmente aqui, ó, nessa parte reta. Quando chega aqui, ó, aí a gente diminui a quantidade de pontos que a gente pula, para poder fazer aqui, dar o formato arredondado, tá bom? Então, eu vou fazendo com vocês aqui, ó, esse lado, e vou falando para vocês a quantidade de pontos que eu vou pular. Pois como esse aqui, ele é barroco, né, já é diferente em relação ao barbante. Daí uma diferença, tá bom? Vou laçar o meu fio, vou fazer o teste aqui, ó. Vou pular 1, 2, 3, 4. Vou pular 4. Nessa parte reta, eu vou estar pulando, pulando 4 e outros 3, tá bom? Então, aqui eu pulei 1, 2, 3, fiz no quarto. Fiz o ponto alto, vou fazer 3 correntes. Venho no mesmo lugar e fecho aqui o meu Vzinho. Então, vocês podem estar fazendo aí adaptações, tá bom? Laço o meu fio, vou pular 1, 2, 3, 4, vou vir aqui, ó, no quinto. Então, aqui eu já prendi, já pulei 5 pontos, tá bom? Faço 3 correntes, laço o meu fio, venho aqui, ó, faço o meu ponto alto. Laço o meu fio, vou vir aqui, vou pular 3, 1, 2, 3, venho no quarto. Aí, eu faço as 3 correntes, laço o fio, venho no mesmo lugar, prendo faço um ponto alto. Aí, aqui eu vou pular 4. 1, 2, 3, 4, venho no quinto. Então, tô alternando. Eu pulo 4, no próximo eu pulo 5. Mas vocês podem estar pulando tudo 4, né? Se tiver ficando aí repuxando, ó. Veja que não tá repuxando, ó. Tá perfeito aqui. Não quero que fique embabadando nem repuxando. Então, esse eu pulei 4. 1, 2, 3, 4. No próximo, eu pulo 3. 1, 2, 3, venho, prendo no quarto. Faço o meu Vzinho no quarto, né? Eu falo prender, fazer o ponto. Faço o meu outro ponto alto, para fechar o meu Vzinho. Aqui eu vou pular 4 e vou fazer no quinto. 1, 2, 3, 4, venho aqui, ó, no meu quinto ponto e faço o meu Vzinho. Ponto alto, faço 3 correntes, venho e ponto alto. E eu vou observando, ó, vou sempre colocando aqui na minha base reta, para ver se tá ficando legal, né? Aí, aqui eu vou pular 3 e vou fazer no quarto. 1, 2, 3, venho no quarto, faço o meu Vzinho, ponto alto, 3 correntes, ponto alto. Vou pular 1, 2, 3, 4, vou vir aqui, ó, no quinto. Ponto alto, 3 correntes, ponto alto. Laço o fio, vou pular 3, vou vir aqui, ó, no quarto. Pronto. Aí, agora, eu vou estar diminuindo. Ao invés de pular 4, vou pular 3 e no outro eu vou estar pulando 2 apenas, tá bom? Porque aqui é a parte arredondada, ó, do nosso suplá. Veja aqui, ó, você puxa um pouquinho, veja que tá perfeito, certo? E aqui, meus amores, então, esse eu pulei 3, né? Então, aqui eu vou pular 1, 2, vou vir aqui, ó. Eu vejo, se começar a embabadar, eu pulo 3, ó. Tô fazendo o teste aqui, ó. Porque esse fio já é diferente do que eu fiz aí a amostra, né? Então, aqui eu pulei 2, o próximo eu pulo 3. 1, 2, 3, ó. Vou pular 3 aqui. Ponto alto, 3 correntes. Aí, ponto alto. Essa parte, ela tem que ficar bem abertinha. Que aqui é
parte arredondada. E aqui eu pulo 2 apenas, ó. Vou vir no terceiro e ponto alto. Se você quiser pular todos 3, todos 2, vai depender aí muito da tensão do seu ponto. Aqui eu vou pular 1, 2, 3, vou vir aqui, ó, no quarto. E faço o ponto alto. Pronto, ó, vou seguir pulando 2, 3, 2, 3. Se eu ver que tem a necessidade de eu mudar, aí eu retorno e falo para vocês. Se não, eu retorno aqui, apenas aqui, ó, na união aqui, ó, dos dois lados, tá bom? Então, meus amores, ó, fiz aqui um total, começando aqui, ó, do início, chegando aqui, ó, eu fiz um total de 23 vezinhos. Então, aqui, ó, eu fui repetindo a sequência. Eu pulei 3, 2, 3, 2. Os meus dois últimos aqui, ó, vejam bem. Até aqui, eu pulei 2, ó. Aí, esse aqui e esse, eu pulei 3 pontos e não 2. Que aqui foi 2, aqui era 3. Aqui era para mim pular 2, porém, eu pulei 3, tá bom? Isto aqui, ó, com 23 vezinhos, certo? E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma corrente, vou vir aqui, ó, veja que aqui eu tenho 1, 2. Aí eu tenho aqui, ó, esse espacinho que esse ponto que a gente prendeu junto, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, pulo 2 pontos, prendo com um ponto baixo, vou fazer aqui, ó, 2 correntes. Venho aqui, ó, no próximo ponto, ponto baixo. Então, aqui eu fico com uma argolinha, tá bom? Aí, eu faço um ponto, vou pular 2 pontos e vou fazer o meu Vzinho. Aí, aqui eu vou fazer uma sequência de 2 Vzinhos, onde eu vou pular o espaço 3 pontos. Então, aqui eu faço o meu primeiro Vzinho. Aí, eu vou pular 1, 2, 3, venho aqui, ó, faço o meu segundo Vzinho. 2 correntinhas, 3, né, ó. Do mesmo jeito. Tudo que eu fiz do outro lado, eu vou fazer aqui também. Então, aqui eu já pulei 3 e 3, pronto. Vou pular mais um espaço aqui, ó, de 3 pontos e vou fazer o meu Vzinho aqui, ó. Então, fiz aqui, ó, um ponto alto, 3 correntes. Pronto, meus amores, então, agora, eu vou tá pulando aqui, ó, no espaço 2 pontos, faço o Vzinho aqui, ó, no terceiro. No próximo espaço, eu pulo 3 e faço o Vzinho no quarto, certo? Nesta lateral, eu contei aqui, ó, 23 Vzinhos, pois eu contei com esse aqui, ó, que serve tanto para um lado como para o outro. Então, nesse lado, eu tenho que fazer 22, juntando com esse, né, que é 23, tá bom? Então, é só vocês seguirem fazendo aí essa didática, porque agora eu vou estar pulando 2, né, próximo 3, e tenho que fazer aqui um total de 22 Vzinhos. Então, vou adiantar, vou fazer aqui sem estar gravando com vocês, pois o meu vídeo já está um pouquinho grande. Meus amores, ó, para não ficar com dúvidas, né, até aqui eu fui pulando 2, 3, 2, 3, né? Então, ó, vou contar quantos Vzinhos eu fiz, ó. 1, 2, né, esses dois aqui eu pulei 3, ó, certo? Então, aqui, ó, faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Vzinhos. E a partir daqui, ó, eu vou pular 4 pontos e vou fazer o meu Vzinho no quinto. Aí, o próximo eu pulo 3 pontos, faço o Vzinho no quarto, até chegar aqui, ó, no final. Então, aqui eu já tenho 13, vou fazer o restante aqui, ó, dos meus Vzinhos. Pronto, meus amores, ó. Eu estou aqui, ó, com 21 Vzinhos, certo? E aqui eu terei que fazer uma adaptação, pois aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui, ó, esse penúltimo aqui que eu fiz, eu pulei 4. Esse aqui eu pulei 3. Aqui eu teria que pular 4. Porém, eu vou pular apenas 3. Vou vir aqui, ó, no meu quarto. Faço um ponto alto. Vou fazer 3 correntes. Venho no mesmo lugar, faço o meu segundo ponto, fecho o meu Vzinho aqui, ó. Então, aqui fica apenas 2, não tem problema, tá bom?
E aqui, ó, eu vou contar 1, 2, 3, venho aqui, ó, nessa corrente, prendo com um baixíssimo. Alongo o meu fio e vou fazer aqui, ó, vou fazer o arremate, né? Escondo o fio. Pronto, meus amores, e agora vamos fazer a nossa última volta, né? Aqui, ó, onde vamos fazer as tulipas. Já estou com o meu fio aqui, ó, na agulha. Vou prender aqui, ó, vou iniciar no Vzinho que a gente iniciou. Prendi com ponto baixo, vou subir 2 correntes. E eu vou fazer as minhas tulipinhas com 5 pontos, mas não impede de vocês fazerem com 6 ou com 7. Quanto mais ponto, a sua tulipa, ela fica mais cheinha, tá bom? Eu vou fazer o teste, aqui eu fiz aí a amostra, eu fiz com 5 e eu gostei. Então, fiz aqui, ó, 5 pontos, vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto, na segunda corrente, transfiro aqui a minha alcinha pra cá. Se você fizer com mais ponto, ó, esse espacinho aqui, ó, ele vai ficar maior. Então, eu fiz apenas com 5, passei, prendo com um ponto baixo. Vou subir, ó, 3 correntes, para mim fazer aqui um picôzinho. Então, venho bem aqui, ó, no meio, vocês podem observar que fica aí, ó, um espacinho. Então, faço aqui o meu primeiro picô. Vou fazer 4 correntes. O meu picôzinho do meio, eu vou sempre fazer com 4 correntes. E os picôzinhos aí das laterais, eu faço apenas com 3, ó. 1, 2, 3. Venho aqui, ó, no mesmo lugar, prendo com um ponto baixo. Então, ficando assim, ó. Então, veja que a tulipinha, ela está, ó. Se você quiser fazer com 3, com 5 não, com 6 ou com 7 dá certo também. E aqui, meus amores, eu vou fazer apenas 2 correntes. Veja se você é necessário fazer 3. Eu vou fazer apenas 2 correntes. Vim aqui, ó, no intervalo de um Vzinho e outro e prendi. Faço 2 correntes e vou repetir aqui, ó, a minha tulipinha, onde eu farei 5 pontos altos. Fiz 1, faço 2, faço 3 pontos altos, faço aqui, ó, 4 e 5. Após fazer aqui, ó, o meu 5º ponto, solto aqui o meu fio, venho aqui, ó, em cima do meu primeiro ponto. Aqui eu peguei na segunda corrente, porque o início é diferente. Aqui eu pego em cima do meu primeiro ponto, transfiro aqui, ó, a minha alcinha e vou prender a minha tulipa, ó. E passei e prendo com um ponto baixo. Aí, aqui eu faço 3 correntes, 1, 2, 3. Venho aqui, ó, no espacinho, ó, fica o espacinho aqui, prendo com baixo, faço 1, 2, 3, 4 correntes, picôzinho aqui, ó, do meio, eu faço com 4, e o próximo eu faço com 3 correntes. Venho aqui, prendo com baixo. Aí, eu faço 2 correntinhas, venho aqui, ó, no espaço do Vzinho, prendo com baixo. E eu farei assim, ó, meus amores, ó, veja como fica aqui as minhas tulipas. Eu gostei apenas com 5 pontos, mas vocês podem fazer com 6 ou com 7, tá bom? Então, vou seguir fazendo as minhas tulipinhas. Quando chegar aqui, ó, eu vou fazer uma tulipinha bem aqui, ó, nesse... Não foi nesse Vzinho, foi nessa argolinha aqui. Eu faço uma tulipa nesse Vzinho, vou fazer aqui também. E vou estar prendendo aqui, ó, nesse espacinho, tá bom? Só seguir fazendo aí, ó, tulipinha. Vou adiantar e eu já retorno. Pronto, meus amores, vim fazer aqui a tulipinha aqui, ó, do meio com vocês. Pois eu vou fazê-la um pouquinho diferente, tá bom? Então, eu fiz aqui a minha tulipinha normal, como eu fiz todas as outras, ó. Tá ficando bem bonito aqui o nosso suplá. Fiz aqui as minhas 2 correntes, vou vir aqui, ó, nesse espaço, prendo com um ponto baixo. Vou fazer aqui apenas uma correntinha. Vou laçar o meu fio. E aqui eu não vou trabalhar ponto alto, ó. Vou laçar o meu fio como se eu fosse fazer um ponto alto, só que eu vou fazer meio ponto alto, ó. Vou fazer a mesma quantidade de pontos, 5 pontos. A diferença é que é meio ponto alto, tá bom? Então, aqui eu já fiz 3, vai afastando. Faço aqui, ó, o meu 4º meio ponto alto.
E aqui o meu quinto meio ponto alto. Ó, 5 pontos. Dou uma alongadinha, vou vir aqui, ó, no meu primeiro meio ponto alto, transfiro a minha alcinha, vou prender aqui, ó, com um ponto baixo. Venho aqui, ó, dentro do mesmo jeito, ó, só que eu faço primeiro as correntinhas, 1, 2. Pronto, esse aqui, ó, 2, eu vou fazer 3. Aí eu venho aqui, ó, no espacinho, prendo com um ponto baixo. Eu não vou fazer com 4 correntinhas esse picôzinho, vou fazer apenas com 3 também, ó. 3 correntes, pois eu quero que essa tulipa, ela fique mais baixinha. E faço novamente 3 correntes. Venho aqui, ó, no espaço, no meio, prendo com um ponto baixo. Faço uma corrente, venho aqui e prendo. Ó, como ficou aqui a nossa tulipinha aqui, ó, do meio. Fizemos meio ponto alto, tá bom? Aí eu faço 2 correntes e vou repetir aqui, ó, as minhas tulipas. Fazendo 5 pontos altos, prendo e faço os 3 picô. Sendo o primeiro picô 3 correntes, o segundo picô 4 e o último 3 correntes também. Ó, aqui eu já fiz os meus 5 pontos, venho aqui, transfiro a alcinha, prendo, faço 3 correntes, venho aqui, ó, no meio, prendo aqui o picôzinho, 4 correntes, para fazer o picôzinho aqui, ó, do meio, prendo, 3 correntes, volta e prende no mesmo lugar. Aí eu faço 2 correntes, vou vir aqui, ó, no espaço e prendo. Olha, meus amores, ficando desta forma. Ó. Então, aqui eu vou adiantar, vou seguir fazendo as minhas tulipas e eu retorno para fazer o fechamento aqui, ó, da volta com vocês. Pronto, pessoal, vim finalizar aqui, ó, já arrematei o meu fiozinho, vim finalizar aqui a volta com vocês. Então, fiz aqui as minhas 2 correntinhas, vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, o ponto que eu iniciei com um ponto baixo, 2 correntinhas. Então, vou vir aqui, ó, na minha segunda corrente e prendo com um ponto baixíssimo. Aí, eu puxo o meu fio, ó, vou levar esse fiozinho aqui, ó, pro lado de baixo, vou dar um nozinho e escondo aqui o excesso da pontinha do fio. E depois eu vou colocar um pouquinho de cola, né, em todas as pontinhas, para não correr o risco de soltar ou estar aparecendo, tá bom? Meus amores, escondi aqui, ó, vou mostrar aqui ao lado avesso da nossa peça. Escondi todas as pontas de fio. Apliquei aqui essa etiqueta, ó, feito com amor. Ficou aqui, ó, bem bonito o nosso suplá. E eu estou encantada com o resultado dessa peça, né? Já fazia aí algum tempo que eu queria trazer o passo a passo de um suplá em formato de coração. Estou trazendo agora no nosso setembro amarelo essa linda peça. Pronto, meus amores, arrematei aqui, ó, todas as pontinhas de fio, certo? Vou virar aqui, ó, pro lado direito. Apliquei aqui essa etiqueta, ó, feito com amor. Ficou aqui, ó, uma peça maravilhosa. Gostei muito do resultado aqui, ó, desse suplá. Já fazia aí algum tempo, né, que eu queria trazer esse modelo para vocês, mas só agora consegui gravar a aulinha. Estou trazendo assim, ó, com muito carinho mesmo, tá bom? Nosso setembro chegou e nada melhor de trazer aqui esse coração nessa tonalidade amarela, né? Para que a gente possa estar valorizando aí mais a vida, estar valorizando os nossos trabalhos. E agora eu vou medir aqui, ó, a largura, então vou pegar aqui a parte mais larga do nosso suplá. Ficou aqui, ó, meus amores, de 43 a 44 centímetros, certo? E medindo aqui, ó, a altura, pegar aqui, ó, de cima, aqui, ó, para a pontinha, 40 centímetros. Então, gostei muito do resultado desse suplá e estou torcendo para que vocês gostem. E já sabe, né? Se gostar, deixa aquele like, pois vai me ajudar bastante
comentem e compartilhem, meus amores, para levar essa aulinha para muitas outras pessoas. Então, um beijo enorme para cada um de vocês e eu estarei aguardando todos no meu próximo vídeo.